Olá, buscadores! Estamos iniciando mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET. E se você estiver nos acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir mais conteúdo de qualidade para você. E hoje nós vamos conversar um pouquinho com a Fernanda Tollen. Tudo bem, Fernanda? Seja bem-vinda. Tudo bem, que prazer imenso estar aqui com você hoje, Charles. Uma honra e um prazer imenso que a gente possa bater um papo, né? Conversar um pouquinho, integrar um pouquinho dessas energias aí sobre esse livro maravilhoso. Ah, com certeza, nós que agradecemos, né, você ter aceitado o nosso convite e vir aqui hoje partilhar um pouquinho da sua leitura sobre a obra que iremos falar em breve. A Fernanda, ela é terapeuta energética, ela trabalha com seu próprio método desenvolvido, né, de autocura estelar. Ela também é graduada em design de moda, também já atuou nessa área, tem formação em PNL. E no Instagram, quem quiser acompanhar, né, Fernanda Tollen, ela tem mais de 17 mil seguidores, um trabalho bem bacana aí, que tem divulgação na internet para quem quiser acompanhar. E hoje nós vamos falar sobre uma obra, uma publicação da editora Teosófica, intitulada Karma e Dharma, com o subtítulo A Lei de Ação e Reação e a Lei de Evolução, de autoria da Annie Besant. A Annie Besant, muitos livros da Annie Besant, eles são compilações de palestras que ela deu. Ela era uma grande conferencista, alguns dizem que foi, inclusive, a maior conferencista da Sociedade Teosófica, da história da Sociedade Teosófica. Ela dava palestra para centenas de pessoas, né? E então muitos dos seus textos eles têm uma linguagem mais acessível, assim, mais didática, porque é quase um diálogo com as pessoas. Né? Então facilita bastante a compreensão. Fernanda, sobre o título da obra, assim, né? Então é um termo que muitas pessoas no Ocidente estão familiarizadas. Algumas, muitas vezes, muitas, né, têm um entendimento possivelmente um pouco equivocado. Eu noto muito que o pessoal, naturalmente, né, no Ocidente, aqui, o nosso background é o cristianismo, então a gente acaba vendo o karma como uma forma de pecado, de castigo, o que não tem relação nas tradições orientais, né? E a própria Annie Besant dizia que poucas coisas são mais perigosas do que um entendimento pequeno da lei do karma. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre começar pelo karma, né? Depois a gente vai para o dharma. Como que é essa visão apresentada pela autora? Como que você entende? Como que você assimilou essa leitura? Então, Charles, é um tema tão importante, né? Igual você falou, porque muitas pessoas vêm pregando, né, com o decorrer do tempo, principalmente para instalar, a gente sabe, né, através do medo, o poder em volta de tudo que acontece aqui. Mas o que acontece? Para mim, na minha perspectiva de realidade, é muito importante que isso fique bem claro, né? Porque a gente lê a mesma obra, obviamente, você vai absorver de uma forma pela sua perspectiva ou pela minha. E pela minha perspectiva de realidade, eu vejo o karma exatamente como um estado de consciência, sabe? Porque as pessoas pregam essa coisa do ai, karma é um castigo, estou passando por um castigo divino e na minha perspectiva não existe isso, né? Deus, o criador, né? O universo, ele não está aqui para punir ninguém. Olha, você fez isso, então vou te dar um castigo aqui agora para você sofrer, para você sentir dor. E não, na verdade, nós somos os únicos exclusivamente responsáveis por tudo que nos acontece. Então eu vejo muito isso como um estado de consciência, porque a gente precisa partir do princípio também que somos seres energéticos, né, espirituais, experienciando uma vida aqui na matéria. E tudo começa pelo pensamento, né? Tudo é mente. Primeira lei do hermetismo, né? O todo é mente, o universo é mental. Então, tudo que você pensa, tudo que você faz, porque não é só a ação também que vai gerar um karma, aquilo ali vai refletir de alguma forma na sua vida. E eu vejo o karma, na verdade, como uma oportunidade de evolução tão linda e tão especial, porque ela não está relacionada só com o que você faz aqui, neste agora.
né? Está relacionada com todas as suas vidas. Aqui a gente entra, né, em outros rolês que a gente não vai falar aqui porque não vai dar tempo, mas tudo que você faz nas outras vidas, tudo que você pensa, acaba gerando karmas, né, em intensidade maior ou menor, justamente para que você tenha a oportunidade de evoluir aqui na matéria como espírito. Então, eu vejo o karma dessa forma e como uma grande oportunidade para que a gente possa evoluir e ascender novamente, né? A grande luz que é de onde a gente veio. Na verdade, a gente é só uma emanação, uma fragmentação do divino. Então, eu vejo bem por essa perspectiva. Essa ponte que alguns autores, né, fizeram, né, da sabedoria do Oriente para o Ocidente, uma das pioneiras, né, Helena Blavatsky, né, que é a grande inspiração de Gianni Besant, né? E a gente, só que o problema é que chega aqui no Ocidente, a gente traduz da maneira que a gente entende. Então nós somos, né, a cultura judaico-cristã é a base, né, do pensamento religioso no Ocidente. Claro que existem outras influências, mas está na nossa cultura. Então, como você disse, é comum a gente trazer essa interpretação pesada de que o karma é um castigo, né? E sendo que a própria tradução da palavra karma, né, é ação. Mas como você bem salientou, essa ação ela não é somente, para os orientais, né, não é somente uma ação física. Essa ação ela começa no pensamento. Você citou as leis herméticas, né, mas para o budismo, a maioria das escolas budistas também, tudo é pensamento. Inclusive até o que nós entendemos como alma aqui no Ocidente, os budistas chamam de mente, de pensamento, né? Então essa questão das ideias é a primeira ação do karma, né? Eu acho que a grande diferença, talvez, das tradições do Oriente e das ocidentais é que as orientais elas trazem a responsabilidade para nós. Não sei se você concorda comigo, né? Enquanto no Ocidente a religião muitas vezes é quase um balcão de pedidos, né? Eu vou lá, rezo, peço, Sim. peço, e no Oriente diz não, olha, a responsabilidade é sua. O que você fizer vai trazer consequências. Sim, exatamente. A gente está vivendo o tempo todo aqui na matéria um mundo dual, né? A gente vem do uno, mas chega aqui a gente precisa dessa divisão desse dual para que a gente realmente entenda e evolua. E por isso essa questão toda ação tem uma reação, né? A Anne fala muito sobre isso, né? O bem e o mal, o claro e o escuro, para que a gente realmente tenha essa dimensão. E o que é muito interessante é porque ela frisa muito numa questão aqui das formas de pensamento. E é uma coisa que eu já estudava bastante, porque tudo vem dali, né, Charles? Então, assim, muitas vezes a pessoa acha que só a ação dela vai estar refletindo numa reação, sabe? A ação física, né, material. E não, a partir do momento que você começa a pensar naquilo, você cria formas mentais realmente em volta do seu campo, que são essas formas de pensamento, e aquilo ali vai refletir na sua realidade. A gente entra até na lei do eletromagnetismo aqui, né? Porque tudo que você vibra, você atrai, mas não é você atrai no sentido também de castigo, é no sentido de você cria a realidade de acordo com o seu nível vibracional. Porque tudo que está aqui, tudo vibra, né? Em hertz mesmo, de potência. Então, se você está vibrando numa frequência aonde você está emanando muita gratidão, muito amor, frequências mais elevadas que a gente fala, automaticamente você vai co-criar à sua volta situações com esse mesmo tipo de frequência. E o mesmo se dá quando você começa a co-criar no medo, na escassez, nesses sentimentos, né, nesses pensamentos de baixo teor vibratório. Então, por esse motivo, a gente consegue ver que tudo é 100% responsabilidade sua, né? Não é responsabilidade do outro de você ter que chegar, exatamente igual você falou, um balcão de pedidos, né? Você chega e fala, Deus, olha só, por favor, tô precisando disso aqui, faz isso para mim. Cara, você é uma emanação, um fragmento direto dele, ou seja, você é co-criador, você tem todo esse poder. Você não precisa pedir nada, você só precisa ter realmente essa consciência, entender e intencionar que realidade que você quer viver. Nada que acontece na sua vida é culpa do outro. A gente sempre fala que somos espelhos, né? Então, tudo que eu vejo, você me fez esse convite de estar aqui hoje para a gente poder falar dessa obra.
E aí, no mesmo instante, eu parei e pensei: ok, universo, o que eu preciso ver com essa situação? O que eu preciso trazer para minha realidade, transmutar, para que eu possa evoluir, sabe? Com essa situação, porque tudo que chega eu vejo como um presente para que a gente possa entrar nesse lugar, né? Nessa ascensão evolutiva. Porque não é fácil, não. A gente fala assim, às vezes parece que é a coisa mais simples do mundo, né? Aliás, parece que é a coisa mais fácil do mundo, porque simples é. Fácil que não é, porque a gente acaba dificultando esse rolê todo. Mas é bem por esse lado mesmo. A gente, primeiro ponto, eu acho que a gente precisa ter consciência de que nós somos totalmente responsáveis por tudo que nos acontece, inclusive por todos os karmas que a gente gera, e não de uma forma negativa, mas de uma forma evolutiva. Você trouxe mais um aspecto, da questão das formas de pensamento, né? Então a gente acaba, inclusive, o nosso próprio pensamento, ele acaba criando influências que irão fazer parte do pensamento de outras pessoas. Existe essa responsabilidade e existe também essa interconexão. Então, nós somos responsáveis pelo que criamos, mas nós nos auto-influenciamos, né, o tempo todo. Então, tem a questão do próprio karma coletivo, né, temos aí a pandemia, né, para demonstrar isso, e os karmas individuais de cada um. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Estamos conversando hoje com a Fernanda Tollen sobre a obra Karma e Dharma, de autoria da Dani Bezan. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta. Programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversando com a Fernanda Tollen sobre a obra Karma e Dharma, a lei de ação e reação e a lei de evolução, de autoria da Dani Bezan, publicação no Brasil pela editora Teosófica. Fernanda, no primeiro bloco você comentou, né, sobre a questão das formas de pensamento. Para quem não está familiarizado com isso, como que você explicaria? Para quem nunca ouviu falar desse termo, como que você apresentaria esse conceito? Então, vamos começar, né, partindo do pressuposto de que tudo começa no mundo energético para depois ser materializado aqui no mundo físico. Então, tudo que você pensa automaticamente está vindo já de um mundo sutil. A gente sempre fala do mundo sutil, que é esse mundo etérico. E ali é o mundo das infinitas possibilidades, onde tudo já é, onde tudo acontece. E as formas de pensamento, eu acho tão importante a gente ter essa noção do que você está pensando, do que você está realmente trazendo para cá, porque quando você tem um tipo de pensamento, aquilo emite uma faixa vibratória. E aí, essa faixa vibratória vai se ligar com tudo, com todas as pessoas, todas as situações no mundo que estiver naquela mesma faixa vibratória. Ou seja, há uma troca de informações ali. Então, a tendência, se você tiver com formas de pensamento, vamos dizer, negativas, né, de um teor vibratório mais baixo, a tendência é que a hora que essa ligação acontece, você acaba
abaixando mais a sua vibração. E é aquele momento que às vezes a pessoa fala assim, meu Deus, parece que surgiu uma nuvem negra em cima da minha cabeça nesse momento agora, porque eu fiz uma coisa que deu errado e de repente vem aquele tanto de coisa que dá errado. Ou ao mesmo tempo, eu fiz uma coisa maravilhosa e aí, nossa, tá surgindo várias oportunidades. Então isso tudo vem das nossas formas de pensamento. E muitas pessoas falam assim comigo, ai, Fê, mas eu não tenho controle do que eu penso. Ok, você não tem o controle do que vem automaticamente de pensamento para você, mas você tem o controle do que você vai fazer referente àquele pensamento, ou seja, você tem o controle de como reagir. Lembra ação e reação? Então, vem e você tem o controle de como agir. Então, as formas de pensamento são nada mais, nada menos do que formas mentais que ficam em volta do seu campo de energia, se conectando a todo tempo com todas as situações, todas as pessoas. Então, aqui a gente vê de novo o quanto é importante a nossa responsabilidade, porque se você está com formas de pensamento muito negativas e colocando foco e energia naquilo ali, você não está só se prejudicando, você está contribuindo para que essas formas de pensamentos do mundo, né, de todas as situações, de tudo que está interligado, porque a gente sabe que a gente está numa teia energética, expanda. Então, a responsabilidade, ela passa de uma responsabilidade individual para uma responsabilidade com o coletivo, com o outro, né? Com tudo que acontece aqui nessa realidade que você está vivendo nesse agora. A questão do controle do pensamento, eu tento sempre facilitar. Eu acho que eu sou preguiçoso, eu gosto sempre do caminho, o caminho a lei do menor esforço, né? Eu sempre digo que controlar o pensamento parece algo muito difícil, mas é possível educar o pensamento. Então é isso que você comentou, né? Então, essa autoobservação. Então, o pensamento veio, você observa ele. Esse é um dos princípios da meditação, né? É uma das práticas, né, da meditação, que é o pensamento veio, você observa ele. Então ele vai vir, né? Ele vai vir. Mas o que você vai fazer com ele, como você disse, né? Aí é sua responsabilidade. Fernanda, e a questão do Dharma, que também está no título da obra, né? O que você poderia nos falar a respeito? Então, eu vejo o Dharma, eu acho o Dharma um pouco mais complexo de ser explicado, porque ele é menos palpável, né, do que o Karma. Mas eu vejo o Dharma como uma segunda lei que sobrepõe a lei do Karma, que é a sua natureza interna, sabe? Eu enxergo dessa forma sobre a minha perspectiva de novo, né, deixando isso aqui bem claro, mas eu vejo isso muito, Charles, como uma questão da sua natureza interna. Eu chamo isso de sua medicina, que o que acontece? Tem essa natureza do uno, da evolução, a lei realmente da evolução, que está fazendo com que tudo gire ali. E cada pessoa aqui, que está neste momento, neste agora, tem a função de disseminar essa lei. É como se você tivesse realmente, através da sua natureza interna, auxiliando na evolução, não só sua, mas como de um todo, sabe? Como se fosse assim, vamos dar a ideia de um elemento, o fogo. Qual seria o Dharma do fogo? É a transmutação, é o aquecer, entende? É a medicina do fogo. Então, eu acredito, né, que todos nós temos o nosso Dharma como forma de evolução, de colocar a sua medicina realmente em prol do Uno. E quando você não está exercendo esse Dharma, você acaba gerando mais karma. E a autora Anne sempre fala dos níveis de Dharma, né? Que a gente vai experienciando no decorrer da evolução do espírito. Então, eu acho um pouco mais complexo de ser explicado, mas eu vejo mais ou menos essa relação entre os dois e dessa forma, sabe? É quase que uma vocação, né? Qual que é a vocação do fogo, né? A transmutação. Então, o Dharma, dentro dessa visão, ela tem a ver com a nossa vocação, tem a ver com cumprir o nosso propósito no mundo, né? Então, mesmo na Índia existem inúmeras interpretações sobre Dharma, é um tema bem difícil. Fernanda, você que trabalha, né? Você está nessa senda, nesse Dharma da terapia, né? Da terapia holística. Como que você vê, assim, que esses conceitos, a compreensão desses conceitos, como que você orienta as pessoas que você atende, como que você consegue aplicar na sua vida esses conceitos,
como que a compreensão desses conceitos modificou a sua vida para buscar uma vida mais leve, mais salutar, mais... Então, Charles, eu posso te dizer que a compreensão de todo esse rolê energético que eu chamo transformou minha vida, assim, totalmente, sabe? Existia uma Fernanda antes e uma Fernanda após entrar realmente no caminho do autoconhecimento, da espiritualidade, compreendendo cada vez mais. Assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente vê que a gente não sabe nada, né? A gente fala, caraca, achei que eu já sabia disso aqui, e você vê que, uou, tem uma infinidade de coisas e conceitos para você ainda integrar aqui dentro. Mas eu sempre falo, o meu trabalho é a partir da autocura. Eu sempre digo isso. Minha missão, meu dharma, né, que eu sempre digo aqui neste momento, né, nesse nível, é justamente auxiliar o outro na autocura. Por quê? Porque esse é o caminho que eu venho fazendo comigo a todo tempo. Então, eu exerço em mim e no outro, né, porque eu sempre digo que a sua cura é a minha cura é a sua e a nossa é do mundo, porque está tudo interligado. E a questão da autocura é tão importante porque não adianta eu chegar e movimentar todo o seu campo de energia, limpar, desbloquear, fazer todo o rolê ali, se você automaticamente não mudar os seus padrões. Não mudar os seus padrões de pensamento, de ações. Então, o primeiro ponto é você se conhecer. Você sabe quem é você? Quem é você nesse rolê aqui, sabe? Só a partir do momento que você entende quem você é, tipo, eu não sou a Fernanda. Estou Fernanda aqui, neste momento, né? Neste agora, mas eu sou muito além, eu sou consciência pura. E quando você começa a ter a dimensão disso, você para e fala, uou, calma aí, porque tudo isso agora está mudando de figura. A partir disso, você começa a entender o que você veio fazer aqui, o que você quer, o que você precisa fazer, merece fazer para que você evolua. E aí eu acho que começa a entrar bem fortemente o conceito de karma e dharma. Porque a partir do momento que você sabe quem é você e entende todo esse rolê em volta, você começa a colocar as duas leis para funcionar na sua vida. E isso vai trazer realmente a autocura para o seu espírito. E isso realmente vai trazer realmente a autocura, a evolução mesmo, que a gente está aqui buscando, né? A gente está aqui experienciando. Temos todas as fases ali do espírito. A Anne fala disso maravilhosamente aqui nesse livro, inclusive. Então, eu vejo sempre por essa forma. Eu faço o possível para caminhar sempre. Nos meus atendimentos, às vezes as pessoas falam, ai, quantos atendimentos eu preciso para poder curar tal questão? Eu falo, não sei. Isso quem vai saber vai ser você. Ah, mas é porque tal terapeuta falou que eu preciso de 5 atendimentos. Não, eu não digo. Isso aí é você que vai sentir. A gente vai fazer o primeiro. Eu vou sugerir um caminho, mas isso aí é você que tem que sentir, entende? Porque é um caminho que é individual nesse sentido. A gente pode ter a ajuda, mas a gente não tá mais naquele tempo dos gurus, né? Que tipo, oh, o guru vai resolver a minha vida. Não, somos os próprios responsáveis por tudo que nos acontece, pela vida que a gente experiencia aqui. Então, eu vejo muito essas duas leis embutidas no meu trabalho, nos meus atendimentos, nos meus cursos, porque é a base, né, do que a gente realmente veio fazer aqui para que a gente evolua cada vez mais. O grande desafio do autoconhecimento é que ele é seu, né? Você que vai ter que conduzir. Claro que nós temos muitos instrutores, eu na minha vida tive muitos instrutores e muitos amigos, né, nesse caminho, muitos irmãos nesse caminho, mas no fim o trabalho é seu, né? Claro que a gente recorre aos textos, a gente recorre à sabedoria de quem já andou por aqui, já trilhou esse caminho, né? Mas no fim é você com você mesmo que vai ter que resolver essa questão, né? Fernanda, gratidão pela sua participação, foi muito bacana. Espero que eu possa ter plantado, né, junto com você, com o nosso bate-papo, uma sementinha aí no coração de quem estiver assistindo a gente, para que essa sementinha cresça, floresça e expanda cada vez mais a consciência, aliviando, iluminando, né, o caminho aqui nessa jornada da vida, que é tão linda e tem que ser prazerosa, né? Tem que ser legal, tem que ser feliz. Então, muita gratidão mesmo por estar aqui hoje com você, por esse convite. Seguimos juntos e conectados nesse rolê aí maluco da vida. Com certeza, somos um. Este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor e nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Errou.